Bom, agora estão vendo, né? Muito bem, então, na última aula, nós começamos a falar sobre distribuição de probabilidade contínua, certo? Nós vimos que, para as variáveis discretas, nós usamos as distribuições que já conhecemos, entre elas, distribuição de Poisson, distribuição binomial, são aquelas que valem para variáveis discretas. Quantas vezes acontece alguma coisa, com quantas tentativas, ou quantas vezes em um certo intervalo. Então, isso aqui eram valores inteiros, né? Agora a gente começou a falar sobre valores contínuos, e o contínuo a gente não faz ele pontual, você não faz ele em um ponto, você faz ele em um intervalo, tá? Então, qual é a probabilidade de fazer de 2 a 5 minutos, entre 3 e 4 quilômetros, entre 20 e 30 quilos, então a gente faz em um intervalo para variáveis contínuas, certo? Se você quiser saber pontual, você tem que restringir o teu intervalo, deixar bem pequenininho, aí você vai saber um valor pontual, mais próximo do pontual. Então, nas contínuas, a gente usa intervalos. Aqui a gente fez uma lembrança como que era a distribuição de variáveis discretas, que eram pontos em um gráfico, né? E aí nós vimos que para as variáveis contínuas, a gente usa uma função para modelar a distribuição, para fazer a distribuição de probabilidades ao longo dos valores da variável. E essa função, no caso da distribuição normal, ela é representada por essa belezinha aqui, que é f de x é igual a 1 sobre raiz de 2π, e elevado a menos x menos μ ao quadrado, onde μ é a média, né? E sigma é o desvio padrão. Na última aula, a gente esmiuçou essa função, a gente fez gráfico para ela com vários valores diferentes, né? E nós vimos também que, diferente da distribuição discreta, na distribuição de probabilidade contínua, a probabilidade não é necessariamente a imagem da função, não é esse valor aqui. A probabilidade é a área abaixo do gráfico dessa função, tá? E para calcular essa área, essa função, ela me dá uma curva, que nós chamamos de curva normal, né? E a área abaixo da curva normal é que me dá a probabilidade, tá? A curva tem os parâmetros μ e sigma, onde μ é a média e sigma é o desvio padrão. Lembrando que a área abaixo da curva, se você pegar o intervalo, que vai de menos até mais infinito, a área abaixo da curva é de 100%. Isso aqui é 100% da área. Se você pegar o intervalo de menos infinito até a média, a área abaixo da curva é 50%. É uma distribuição normal. Por que isso é importante saber? Porque se não fosse, supõe que a curva não fosse uma curvinha assim simétrica, fosse uma coisa mais ou menos assim, ó, um bicão aqui, aí faz assim, aí faz pequenininho aqui, ó. Se fosse assim, por exemplo, veja que a área desse lado aqui é maior, se você pensar até o infinito, é maior do que a área desse lado aqui, em torno da média, mesmo que fosse em torno da média. Então, tem que ser uma curva simétrica para dar certo, de ter 50% de um lado e 50% do outro, tá? Por isso que a gente chama essa curva de curva normal, é uma curva perfeitamente simétrica. Aí nós vimos as características dessa curva, que ela é simétrica em relação à média, ou seja, antes da média 50% da área, aqui 50% da área, aqui 50% da área. Que ela tem um ponto de inflexão aqui, que é onde há a mudança da concavidade, aqui ela está virando para baixo, a partir daqui ela vira para cima, a partir daqui ela vira para cima. Então, tem esses dois pontos de inflexão, que a variável em questão, a variável x, o valor da variável contínua x, pode ser a qualquer valor real, que vai de menos até mais infinito, e que os valores de y são assintóticos, ou seja, que mesmo que eu prolongue aqui o eixo, que eu faço o desenho dela inteirinha, que não tem como, ela nunca vai tocar aqui no eixo X, tá? Ela vai ficar namorando o eixo X bem pertinho ali, mas ela não toca. Ou seja, a probabilidade nunca vai ser zero, tá? O valor da função densidade de probabilidade nunca vai ser zero. Aí, nós vimos que a área que fica entre o eixo da área, a área abaixo da curva normal, me dá o quê? Me dá a probabilidade de ocorrer um evento entre esses pontos A e B. E essa área a gente calcula integrando, né? Então, aqui, aquele slide que falhou. Integral de A até B, menos x menos μ ao quadrado, 2 sigma ao quadrado, 2π sigma ao quadrado, certo? Então, a gente pega a mesma função, aí nós fomos lá no software
integramos ela e descobrimos a probabilidade de que x esteja entre esse e esse intervalo, certo? Isso foi na última aula. Aí a gente fez pela integral, lá no software, nós usamos lá o Wolfram para fazer. Aí nós trabalhamos com esse exemplo aqui, 2σ ao quadrado, x menos μ ao quadrado, 2σ ao quadrado. Nós fizemos integral para esse exemplo aqui, onde veja que a variável aqui é uma variável contínua, tá? Que é a altura das pessoas. Então, se a média de altura é 1,60 e o desvio padrão é 0,30, qual é a probabilidade de um aluno escolhido medir entre 1,50 e 80? Então, seria mais ou menos uma curva assim, né? Com média de 1,60. Qual é a probabilidade de medir entre 1,50 e 80? Eu quero saber essa área aqui, 1,50 e 1,80. Quero esse pedacinho aqui da curva. Esse pedacinho a gente integra desde 1,50 até 1,80. De 1,50 a 1,80, a média é 1,6 e o desvio padrão é 0,3, certo? Nós integramos isso no software, mostrei para vocês como é que faz essa integral no software, tá? Fizemos essa integral no software e descobrimos que a probabilidade de escolher um aluno dessa escola que tem uma média de 1,60 e o desvio padrão de 30, se eu escolher um aluno dessa escola, a probabilidade de que ele esteja entre 1,50 e 1,80 é de 37,81%. Por quê? Porque esse 37,81% equivale a 37,81% da área total da curva, ok? Muito bem. Aí nós fizemos também a integral para esses casos aqui, tá? Média 0, desvio padrão 1, então fica e elevado a menos x menos 0, então vai ficar só x ao quadrado, sobre desvio padrão é 1, então sobre 2 vezes 1 ao quadrado, que é 1, raiz quadrada de 2π, aí vezes 1 ao quadrado, que não precisa colocar, então a gente fez essa integral aqui, tá? Nesses intervalos citados aqui, tá? E a gente fez isso aí no software na última aula. Quem perdeu, está lá a gravação, tá? Se quiser assistir, é importante, mas a aula de hoje dá conta da distribuição normal toda, tá? Quem não assistiu a última aula, não tem problema, que hoje pega tudo facinho. Aí analisamos a curva, tá? Para mostrar o quê? Que a curva ela é mais bicuda se o desvio padrão for menor, tá? E mais achatada dependendo do desvio padrão. Então, olhando para essa curva vermelha aqui, essa primeira, o que a gente tem? A gente tem um desvio padrão pequeno, então ela tem uma curva bem esticada, tá? Sempre o pico vai estar na média. O pico, porque é uma curva simétrica, né? Então, a maioria dos dados estão próximos da média. O pico vai estar aqui, ela vai ser uma curva esticada para cima, sim, porque o desvio padrão é pequeno. Se você reparar a curva amarela, a verde aqui, ó, essa daqui, e que ela tem? Ela tem a média 0 e o desvio padrão 1. Então, ela tem o pico aqui na média, que é no 0, e não é tão esticada quanto a outra, porque o desvio padrão é maior. A curva azul, essa daqui, veja que a média é 0, o desvio padrão é 5. O desvio padrão é bem maior que a média, tá? Então, ela é uma curva bem achatada, ó. Aqui está o desvio padrão, ela é bem achatadinha. E essa daqui, a curva cor-de-rosa, foi feita só para mostrar que ela sempre vai ter o pico na média, tá? O pico aqui na média. O desvio padrão dela é 0,5, é um pouquinho maior do que a curva verde aqui, então ela é um pouquinho mais esticada para cima do que a verde, tá? Quando eu for fazer os desenhos das curvas aqui, eu não vou me atentar ao detalhe se ela é mais esticada ou mais achatada, tá? Mas é importante pensar nisso quando você for analisar o resultado que você encontrou. Porque às vezes pode ser que você tenha um pedaço pequenininho da curva e o valor dê muito alto, porque aí é uma curva que tem um pico muito lá em cima, tá? Ela é bem esticada. Beleza? Bom, continuando, aí para não calcular a integral todas as vezes, tá? Que não é, a gente não é o foco dos cursos de negócio, a gente vai calculando integral também. A gente faz uma padronização da curva normal, tá? A gente monta uma curva normal reduzida, ou seja, a curva normal reduzida nada mais é do que uma mudança de variáveis que você faz. Então, você muda a variável de x para z, usando essa transformação, e a sua curva, que era uma curva em x, com pico lá em cima ou lá embaixo, com média indo para lá e para cá, ela vai ser padronizada sempre em 0, tá? A curva normal reduzida tem o seu pico sempre em 0. E o desvio padrão é sempre 1, tá? E por conta da mudança de variável que você faz na integral,
esses valores dessa tabela já estão calculados. Então, na prática, funciona assim. Só estou retomando da última aula, tá? A gente já entra no de hoje. Na prática funciona assim. Você quer saber a probabilidade de x estar entre x1 e x2. Isso aqui pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser tempo, pode ser massa, pode ser dinheiro, tá? Por exemplo, pego lá uma amostra de várias contas bancárias, tá? Que tem uma média uma média de saldo de, sei lá, R$1.000. R$1.000, por exemplo. Então, R$1.000 é aqui a média. Qual é a probabilidade de que, escolhida uma conta aleatoriamente, ela esteja entre 1.200 e 1.500, sabendo que o desvio padrão é de 100, por exemplo, tá? Seria isso, estar entre x1 e x2, ok? Então, o que eu vou fazer? Para não precisar fazer a integral entre 1.200 até 1.500, a gente vai fazer o quê? Nós vamos transformar a variável de x para z. Essa transformação nós fazemos através daquela formulazinha que eu mostrei na última aula, x menos mi sobre sigma. X é o valor que eu quero da variável, mi é a média e sigma é o desvio padrão. Faço essa variável e encontro um correspondente x1, do primeiro valor de x aqui, eu encontro o correspondente z. Então, x1 corresponde a um z1. E o x2 corresponde a um z2. E aí, eu vou fazer a integral de z1 até z2. É a mesma coisa. Só que essas integrais aqui, de z1 e z2, já estão previamente calculadas na tabela z. Então, eu vou lá na tabela z e vou procurar qual é o valor de z1 e de z2 lá na tabela, certo? E a probabilidade que x esteja entre x1 e x2 é igual à probabilidade de que z esteja entre z1 e z2. Essa mudança de variáveis existe justamente para isso, para facilitar a nossa vida. Aí nós fizemos esse exemplo, dessa vez usando a tabela, né? O que está pedindo aqui? É a mesma coisa. A média é 1,60, o desvio padrão é 0,30. Eu quero saber a probabilidade de estar entre 1,50 e 1,80. E agora a gente fez aqui pelo gráfico, que é importante na distribuição normal a gente sempre fazer o desenho, tá? Aí nós vamos calcular o z correspondente ao primeiro x. Então, eu faço o cálculo aqui. Z1 é igual a x1, x menos mi dividido por sigma. X é 1,50, mi é a média 1,60, divididos pelo desvio padrão, fica menos 0,33. Aí a gente vai calcular o outro, o z correspondente a 1,80, ali é o z2, tá? Calculo o outro também, de 1,60 e de 1,80, e nós encontramos que o z correspondente aqui é 0,33, o z correspondente no outro lado é 0,67, aí a gente vai lá na tabela z. Vou pegar a tabela z. Acho que tem uma foto dela aqui que tá mais fácil. Dá pra riscar. Aqui. Já tá riscada, né? Ah, não, isso aqui é... Tá aqui. Eu venho aqui e procuro o z correspondente a 0,33. Deixa eu achar aqui. A tabela Z eu uso da seguinte forma. A primeira coluna me dá a primeira casa decimal. E as linhas me dão a segunda casa decimal. Perdão, a primeira coluna aqui me dá a primeira casa decimal. As outras colunas vão me dando a segunda casa decimal. Então, se eu quero 0,33, eu tenho que procurar 0,3 mais 0,03, que está aqui, ó. 0,3 mais um 3 no final, que me dá 12,93%, certo? Aí, eu venho aqui e sei que essa área que vai de 0... Aqui eu tenho que fazer outra curva, né? Deixa eu desenhar outra aqui que dá para entender melhor. Eu faço o desenho assim, ó. Eu gosto de desenhar as duas. 0 menos 0,33 e 0,67. Tá aqui. Então, ó. O 0,33 que eu encontrei lá na tabela Z me diz o quê? Me diz que esse pedacinho da curva aqui, equivale a 12,93%. 12,93% da curva total.
O 0,67, se eu for procurar lá na tabela, 0,67, então eu venho aqui 0,6 e vou até o 7, 0,6 e até o 7 lá, 24,86. O 24,86 me diz o quê? Me diz que esse pedacinho da curva aqui, esse pedacinho da curva aqui, deu risquinho aqui, que esse pedacinho aqui da curva, esse daqui, equivale a 24,86% da área total. Então, isso aqui é 24,86%. Lembrando que a tabela sempre vai de 0 até o valor que eu quero. De 0 até o valor que eu quero. Então, isso tudo aqui, que é a área que a gente procura, é a soma das duas. 12,93 mais 24,86. E aí, somando as duas, nós chegamos em 37,79, que foi bem parecido com o que a gente achou fazendo pela integral, tá? Lembrando que a integral é mais precisa, mas a tabela dá para confiar tranquilamente também. Aí nós fizemos outro para menos de 1,48, que é muito semelhante, tá? Quem não entendeu da primeira, não se preocupe, que eu vou fazer outros hoje. Então, calculamos o valor de Z correspondente, fomos lá na tabela Z, encontramos que o Z correspondente a esse pedacinho aqui, que vai de 0 até Z, esse pedaço aqui, esse valor aqui, é 15,54%. Como eu quero o que está antes dele, e eu sei que a metade da curva aqui equivale a 50%, então é só descontar de 50%. Então, a probabilidade de que Z seja menor que X seja menor que 1,48 é a probabilidade de que Z seja menor do que menos 0,40, tá? Descontando de 50%, nós chegamos em 34,46. E foi mais ou menos aqui que a gente parou a aula, certo? Então, agora começou. Vamos lá. Bom, então aqui é só mais para a gente testar a ideia, tá? Deixa eu pegar aqui o bloquinho, que é mais fácil. Aqui é só para a gente testar as ideias de cada um dos pedacinhos, tá? Eu não lembro qual que a gente fez na última aula. Eu não lembro qual que a gente fez na última aula, então vamos fazer todos, tá? Vamos lá. Bom, admitindo uma distribuição normal com média 7,5 e desvio padrão de 1,2. Isso pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser assim, taxas de rendimento de um grupo de ações, por exemplo, tá? Taxa percentual de rendimento. Pode ser tempo que uma pessoa gasta no trabalho por dia, pode ser também, tá? Então pode ser qualquer coisa, desde que seja uma variável contínua. Então é um evento que está acontecendo, que a média de ocorrências é 7,5 e o desvio padrão é 1,2, tá? 7,5 e 1,2 são números que são meio distantes, tá? Um do outro. Então, eu posso dizer que essa curva, ela é um pouquinho mais alongada para cima. Eu não vou fazer ela alongadíssima aqui, tá? Mas ela seria um pouquinho mais alongada. Bom, eu quero saber qual é a probabilidade de que seja menor do que 6,2. Então, a média é 7,5, desvio padrão é 1,2. Qual é a probabilidade? Ou seja, determine a porcentagem da área, probabilidade de que x seja menor do que 6,2. Então, o primeiro passo, a gente desenha, tá? É o primeiro passo. Então, eu vou fazer o desenho aqui, ó. Desenho da curva. Marco 7,5, que é a média, e esse valor sempre vai ser o pico, tá? Então, eu vou desenhar aqui, ó, o pico lá em cima, no 7,5. Esse é o pico da curva. Quem não consegue fazer a curva assim, faz triangular. Faz assim, ó. Tá? Também dá certo. Beleza. Faz lá o pico da curva, ok? Eu quero que seja menor do que 6,2. Então, eu vou marcar, lembrando que ela cresce para lá, né? Então, 6,2 está aqui, ó. Tá antes do 7,5. Menor que 6,2 é esse grupinho aqui. Esse pessoal aqui, tá? Menores do que 6,2. Agora, eu vou fazer uma outra curva, que é a curva em Z. Aqui onde eu marquei 7,5 na curva X, eu vou marcar na Z 0. Ok? E faço o pico. Que a curva Z, ela tem o pico na média, tá? Todas elas têm o pico na média, claro. Só que a média na curva Z é sempre 0.
E esse ponto aqui, o equivalente ao 6,2, é o que eu quero. Então, eu tenho que achar esse número aqui, porque o intervalo que eu quero é esse daqui, antes desse número, tá? Então, eu vou calcular quem é o correspondente a 6,2 aqui na Z. Para fazer isso, eu uso aquela formulazinha, Z igual a X menos Mi sobre sigma. E vou encontrar esse cara ali, tá? Então, como é que fica? Z, vou fazer aqui no cantinho. Z é igual a X, o X nesse caso é 6,2, menos o Mi, que é a média 7,5, dividido pelo desvio padrão, que é 1,2. Ok? 6,2 menos 7,5, que vai dar 1,3, dividido por 1,2, que me dá menos 1,08. Então, aqui ficou menos 1,08. Lembrando que a tabela Z tem duas casas decimais só, tá? Como só tem duas casas, não precisa colocar mais aqui. A gente sempre vai arredondar na segunda casa. Então, esse valor aqui é menos 1,08, ok? Encontrado o valor de Z correspondente, eu vou lá na tabela Z para fazer essa integral aqui. Eu quero a integral de quanto? Eu quero a integral de 0 até menos 1,08. Ah, professor, mas eu não quero de 0. Mas você vai ter, porque a tabela só calcula de 0 até lá, tá? Sempre começa no 0. Então, aqui, tabela Z. 1,08. 1,08. Vem no 1,0, tá aqui. E no 8, 0,8 aqui. Então, é esse valor aqui, ó. R$ 35,99. R$ 35,99. O que significa esse R$ 35,99? Significa que esta área aqui equivale a 35,99%. Ok? Mas eu não quero essa, só que na tabela C você só vai ter essa. O que eu faço agora? Agora eu tenho que analisar qual pedaço que eu quero e qual pedaço que eu tenho. Eu quero esse finalzinho aqui da reta. Esse aqui eu quero. E eu tenho esse daqui. E eu sei o quê? Eu sei que a metade dessa curva é... Da reta não, né? Da curva. Eu sei que a metade dessa curva tem 50% da área total. Então, eu vou fazer o quê? A probabilidade, eu gosto de escrever, tá? Para ficar claro o que aconteceu. Mas vocês não precisam escrever tudo que eu escrevo aqui, não. Probabilidade de que x seja menor do que 6,2 é a mesma probabilidade de que z seja menor que menos 1,08. O que vai ser? É a metade da curva toda, tá? Esse pedaço aqui. Isso tudo aqui é 50%. Isso tudo aqui é 50%, tá? Eu tenho esse pedaço ali que é 35,99. Esse pedaço aqui eu tenho. Eu quero o restinho que falta. Então, vai ser o quê? 50% menos aquela área que eu tenho lá, que é 35,99%. 50 menos 35,99 me dá 14,01. Então, é igual a 14,01%. Essa é a probabilidade de que x seja menor do que 6,2, certo? Muito bem. Alguma dúvida pode interromper, tá, gente? Sem problema. Vamos pegar o outro aqui. Maiores que 7,85. Maiores que 7,85. Então, vamos pensar. Primeira coisa é o desenho, tá? Primeira coisa você vai desenhar. Para entender que pedaço da curva que você quer. Que parte da área da curva que você quer encontrar. Então, vamos lá. A média, lembrando que é a mesma, né? 7,5, desvio padrão 1,2. Então, vamos lá. Vou fazer o desenho aqui. O 7,5 tá aqui. E aqui eu faço o pico. Pronto, mais ou menos. Aí, eu vou marcar aqui o 7,85. Veja que 7,85 é bem pertinho da média, tá? Bem pertinho aqui, ó. Vou fazer mais longe um pouquinho para vocês enxergarem. Mas esse aqui é 7,5. 7,85 seria bem pertinho ali, tá? Mas eu vou fazer mais longinho. Não vai ficar difícil de enxergar. Então, tá aqui, ó. 7,85. Esse pedacinho aqui. Eu quero que seja maiores do que 7,85.
maiores. Então, maiores do que 7,85 seria... Deixa eu mais grossinho um pouco. Esse pedaço aqui. Ok? Esse é o pedaço que eu quero, tá? Agora eu vou transformar isso em z, porque essa integral para x eu não... Se você quiser e tiver segurança de fazer a integral, é só fazer a integral que vai de 7,85 até infinito, da função e elevado a menos x menos 7,5. Também dá, tá? Quem pegou bem a aula lá por integral, pode fazer por integral. Então, quero transformar agora isso aqui em z. Então, vou fazer aqui a curvinha em z. Marco aqui o 0, tá? E eu quero esse trechinho aqui. Esse pedacinho aqui. Maior que 7,85. Tem que achar o z correspondente ali. Então, eu quero ainda esse pedaço aqui. E vou achar o z correspondente fazendo a mesma mudança. Z igual a x menos mi, 7,85 menos 7,5 dividido por 1,2. 7,85 menos 7,5 dividido por 1,2. 7,85 menos 7,5 igual, divide por 1,2. Deu 0,29. 0,29. Certo? 0,29. Aí a gente vai lá na tabela Z e procura o Z equivalente a 0,29. 0,29, então veio 0,2 aqui e até o 9. Opa, até o 9, até aqui. 0,2 até 9 vai me dar 11,41. Então, o que é 11,41? 11,41 é essa areazinha aqui, ó. De 0... Opa, deixa eu marcar o número aqui que deu. 0,29. Essa areazinha que vai de 0 a 0,29 equivale a 11,41%. Certo? Isso é aquele pedacinho ali. O que eu quero? Eu quero o outro. O rabinho ali, o final dela. Então, o que eu vou fazer? Vou descontar de 50%. Ou vou somar. O que eu faço aqui? Desconto ou somo? Uhum. O que eu faço? Se esse pedaço aqui todo, da metade aqui, é 50%, isso tudo aqui, essa metade toda aqui é 50% da curva, eu quero aquele pedacinho ali, então eu vou fazer o quê? Descontar ou somar? Exatamente, vou descontar de 50%, certo? Por quê? Porque não é o pedaço que eu quero, o pedaço que eu encontro lá na tabela. Normalmente não é, não dá direto o que a gente precisa. Então, a probabilidade de que x seja maior que 7,85 é igual à probabilidade de que z seja maior do que 0,29, que me dá 50% menos 11,41%. 50 menos 11,41 me dá 38,59%. Então, essa área aqui equivale a 38,59% da curva toda, tá? Da curva toda. Vou fazer a C. Entre 6,4 e 7,2. Entre 6,4 e 7,2. Primeiro passo é o desenho. Sempre o primeiro passo é o desenho. Porque o desenho vai me dizer se eu tenho que somar, se eu tenho que subtrair, o que eu tenho que fazer, tá? 7,5 aqui. Ok. 6,4. 6,4 tá aqui. Mais ou menos, tá? E o 7,2 tá antes do 7,5, tá aqui, ó. Opa, 7,2. Vou colocar mais longe um pouquinho. Coloca aqui. Tá, o 7,2 tá aqui. Então, eu quero esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho da curva, tá? Vira aqui. Esse pedaço é o que eu quero.
Beleza? Ok. O que eu preciso fazer, então? Primeiramente, eu vou encontrar qual é o valor de Z correspondente a esse daqui e a esse daqui, tá? Para poder ir lá na tabela Z calcular. Então, vocês falam, eu não escuto. Nossa, eu tô com o meu negócio. Alguém falou alguma coisa? Devem ter falado, eu não ouvi nada. Ah, não, tá com som. Lembrei que eu abaixei tudo. Né? Beleza. Vamos lá, marco aqui o 0 no Z. 0. Sobe. Beleza. E eu quero Z correspondente ao 7,2, que vai ser esse, e ao 6,4, que vai ser esse. Tá, tem que calcular. Então, Z1 é o Z equivalente a 7,2. 7,2 menos 7,5 divididos por 1,2. 7,2 menos 7,5 dividido por 1,2 me dá menos 0,25. Menos 0,25. De novo, 0,3 dividido por... Menos 0,25. E o outro, de 6,4... 6,4 menos 7,5 divididos por 1,2. 6,4 menos 7,5 divididos por 1,2 me dá menos... Aqui tem que tomar cuidado, tá? Na calculadora, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. O que dá na calculadora aqui? Ó, 6,4. Vou deixar com mais casas, ó. Deixar com todas. 6,4 menos 7,5 divididos por 1,2. Dá 0,9166. Sempre tem que arredondar na segunda casa. Então, eu vou fazer arredondamento na segunda casa, tá? Mudo para 2 casas decimais, me deu menos 0,92. Se você usar HP para fazer, nunca vai dar problema de arredondar. Mas tem que tomar cuidado, porque tem que fazer esse arredondamento na segunda, porque dá bastante diferença de 1/10 na tabela Z, tá? Então, tem que fazer bem com atenção. Vamos lá. Então, esse primeiro valor aqui é o menos 0,25, o de 7,2. Menos 0,25. E o de 6,4 vai dar 0,92. Menos 0,92, ok? E eu quero, de novo, essa areazinha aqui. É a mesma, tá? A mesma área ali. Ok? Muito bem. Então, vejamos. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou procurar 0,25. 0,25, deixa maior. 0,2, tá aqui. Deixa eu apagar esse risquinho aqui. 0,2 aqui. E vai até o 5. Aqui, ó. 9,87. 9,87. Qual área que é esse 9,87? 9,87 é a área que vai de 0 a 0,25. Essa área aqui, tá? É 9,87. Beleza? Vou escrever aqui. 9,87. É essa areazinha ali, tá? A área que eu não quero. Mas é a área que eu tenho pela tabela. Então, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. O Z correspondente a 0,92, eu venho aqui na tabela, 0,92. Aqui. 0,9 até o 2 é esse daqui, 32,12. 32,12% é... 32,12% é essa área aqui, ó. Isso aqui é 32,12%. 12%. Certo? Essa areazinha ali é 32,2%. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma área pequena ali, que eu não quero, e tem uma área grande que eu também não quero, mas eu sei que a área que eu quero está entre elas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair a maior da menor, ok? A diferença entre a área grande e a área pequena me dá a área que eu quero. Então, a probabilidade de que x esteja entre 6,4 e 7,2
tá? É um intervalo, 6,4 e 7,2. É a mesma probabilidade de que Z esteja entre menos 0,92 e 0,25, menos 0,25. Que é quanto? A diferença entre a área grande e a pequena. 32,12% menos 9,87%. Só fazer a diferença. 32,12 menos 9,87. Que me dá 22,25%. SUSE, né? Então, como que eu sei se tem que somar, se tem que diminuir, o que tem que fazer? É sempre pelo desenho, tá? Desenhou certinho, você vai ficar sabendo já na hora o que tem que fazer. Se soma, subtrai, o que faz. Entre 6,6 e 7,5. Vamos lá. Entre 6,6 e 7,5. Eu acho que eu fiz quase todos esses na última aula já. Tenho quase certeza, agora que eu lembrei. Foi a aula que eu gravei. 7,5, tá aqui. Tá aqui. Entre 6,6 e 7,5, vamos colocar aqui o 6,6. Olha que beleza. Esse aqui, ó, tá perto da média. Tá vendo? Tá, é o valor que vai até a média. Então, esse na tabela Z é o mais tranquilo de fazer. Por quê? Porque a área que eu quero é justamente a área que vai de um valor até a média. É bem a área que eu encontro na tabela Z. É difícil acontecer um exercício, uma coisa assim. Porque a gente normalmente quer um intervalo ali distante, tá? Mas, nesse caso, ficou assim perto, então ficou fácil. O 7,5 é o zero. O Z correspondente a 7,5. O Z correspondente a 7,5 é zero. O Z correspondente a 6,6. A gente faz o cálculo. 6,6 menos 7,5. 0,6 menos 7,5 divididos por desvio padrão, que é 1,2, e me dá menos 0,75. Então, esse a gente vai lá na tabela e 0,75 tá aqui, ó. 0,7 até o 5 dá 27,34. E essa já é a área que eu quero, tá? Isso aqui ficou mole. Agora que eu lembrei que eu já fiz todos esses aqui na última aula. Então, a gente... Quanto que deu? 0,75 dá 27,34. Essa área aqui equivale a 27,34% da curva. Então, a probabilidade de que x esteja entre 6,6 e 7,5 e 7,5 é igual à probabilidade de que z é igual à probabilidade de que z esteja entre menos 0,75 e 0, certo? Que me dá 27,34% direto e reto, tá? Direto e reto, 27,34%. Ok? Eu acho que eu só não fiz o último, né? Que os outros eu já tinha... Agora que eu lembrei que eu já tinha feito tudo isso aqui na última. Até quando eu tava editando o vídeo. Eu acho que eu só não fiz o G. Foi isso? Não lembro agora. Mas acho que foi isso, sim. Então eu vou pular aqui pro G, tá? Porque a gente tem uma lista grande lá de exercícios para fazer, os 11, e vamos praticar um monte lá naquela lista também. Então, vou dar um salto aqui, vou lá pro G. Entre 6,49 e 7,32, união com 7,63 e 7,94. Que é o mundo, é o pior dos mundos, né? O que pode acontecer no pior caso? Os 3 últimos eu não fiz? É bem os últimos que falta. Mas eu vou pro G, tá? Vou pro G porque os G são os mais... É o que tem o pior dos mundos e a gente vai fazer um monte lá no outro. Vou fazer o G. Vamos lá. Entre 6,49 e 7,32, união com 7,63 e 7,94. 7,94, tá?
Vamos lá, então. Primeira coisa, o desenho, tá? Primeiro passo de tudo, a gente vai desenhar. Cá, meu filho. Aí. Então, começamos o desenho aqui. Então, vou fazer bem bonitinho esse desenho, tá? Porque é uma coisa grande aqui. Então, a média é 7,5. Aqui. Mais ou menos isso. 6,49, 7,32. Tudo antes da média, tá? Vou colocar aqui, vou colocar bem longe para ficar fácil de enxergar. 6,49, tá aqui. 7,32, tá aqui. E 7,63, tá aqui. 7,94, tá? Coloquei aqui os 4 valores. Qual área que eu quero? Eu quero a união de 2 intervalos, né? Eu quero esse daqui e esse daqui. Essas 2 áreas aqui, tá? Então, o primeiro passo desenhou. Agora, vamos fazer o gráfico em Z. Vou fazer aqui em Z. Mesma coisa. Vou colocar o 0 no meio, que eu vou fazer um triângulo, tá? Pra vocês verem como dá certo também. Vou colocar o 0 aqui, o pico aqui. Mais ou menos assim, tá? O primeiro aqui é o Z correspondente a 6,49. O segundo é o Z de 7,32. O Z de 7,63 e o Z de 7,94, tá? Os 4. Então, calculo cada um deles. O Z correspondente a 6,49. 6,49 menos 7,5 divididos por 1,2. 6,49 menos 7,5 divididos por 1,2 me dá 0,84166. Então, vai ficar arredondado para 0,84. Menos 0,84. Agora, o Z corresponde a 7,32. Então, esse aqui é menos 0,84. Deixa eu anotar ali. O Z de 7,32. Faço a mesma coisa. 7,32 menos 7,5 divididos por 1,2. 7,32 menos 7,5 dividido por 1,2, que me dá menos 0,15. Menos 0,15. Agora o de 7,63. 7,63 menos 7,5 sobre 1,2. 7,63 menos 7,5, 1,08. Então, aqui deu 1,08. 1,08. E, é isso mesmo? Não, né? É 0,108. Isso. Exatamente. Deixa eu apagar aqui. Isso. 0,108. Então, aqui vai ficar, ó, aqui na minha conta deu 0,108333. A gente tem que arredondar aqui na segunda casa, tá? Então, vai ficar 0,11, beleza? Sempre arredonda na segunda casa. E agora o Z correspondente a... então, aqui é 0,11. Quando você faz o desenho mais ou menos assim, em uma escala boa, dá para entender por que aqui não era 1,08, porque era muito próximo do zero para ser 1,08, tá? A diferença, para ser quase 1 aqui, ó, olha aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, a diferença entre o X e a média é quase 1, tá vendo? E o resultado do Z não deu 1, deu menor que 1. Como que ali que a diferença era tão pouquinha, de 13 décimos só, o valor do Z já deu 1. Por isso não tem como dar certo, né? Então, e o outro, 7,94 menos 7,5 divididos por 1,2.
me dá 0,366666, que arredondaremos para 0,37. Legal? Então, aqui é 0,37. Então, eu quero essa área, e quero essa área. Essas duas aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar para baixo isso aqui. Isso, beleza. Vamos lá na tabela Z, então, procurar o valor de cada um. Primeiro, vamos começar pelo menos 0,84. 0,84 já está aqui na agulha. 0,8 e vai até o 4, que dá 29,96%. Ou seja, esta área aqui, que vai de 0 a 0,84, equivale a 29,96%, tá? 0,84 dá lá 29,96. É isso tudo, desde o 0 até o 0,84. Agora o 0,15. 0,15. Não importa se é negativo, tá, pessoal? A curva é simétrica, então você pode colocar, calcula só o positivo, que não tem problema. 0,15 vem até aqui, dá 5,96. Então, esse pedacinho aqui equivale a 5,96%. Ok? Vamos fazer o outro. Até 0,11. 0,11, 0,1, vai até 1 aqui, 4,38. Então, esse pedaço aqui é 4,38%. E o grande, até o 0,37, 0,3, vai até o 7, até aqui, 14,43. Esse pedaço aqui todo, isso tudo aqui, é 14,43%. Então, eu vou diminuir os dois de cada lado e vou somar as áreas depois que eu diminuir, tá? Então, aqui vai ser o quê? Esse pedacinho aqui, até vou escrever no gráfico, que acho que vai ficar melhor. Esse pedacinho aqui desse lado, ele é a diferença entre o grande e o pequeno, tá? Então, 29,96 menos 5,96 me dá 24. Esse pedaço aqui é 24%. Veja que se eu somar 24 mais 5,96, eu tenho 29, que é a área ali inicial, a área grande, tá? Agora, a mesma coisa no outro. Se eu subtrair a área grande da pequena, eu tenho a área intermediária. 14,43 menos 4,38. Me dá 10,05. Esse pedaço aqui, esse pedaço aqui é 10,05%. Então, a área toda, a união dos dois ali, eu nem vou escrever porque é muito grande, a probabilidade daquele intervalo que ele quer lá é o quê? 24% mais 10,05%. 24 mais 10 vai dar 34,05%. Certo? Aqui só tinha mais pedacinhos para calcular, mas é a mesma coisa, tá? Mais coisas. Legal? Então, vamos começar a ver isso em coisas práticas, em problemas, que é o que importa pra gente. A gente gosta de ter problema. Cadê? Não sei nem onde que tá meus problemas. Tá aqui. Cadê aqui? Não abriu. Então, EVMFVMA.
Então, temos aqui uma lista com vários, tá? Eu não vou fazer todos também, porque é tudo muito repetitivo, tá? As coisas mudam um pouco de um exercício para o outro. Vamos lá. Deixa eu afastar aqui. Beleza. Bom, o tempo necessário em uma oficina para o conserto da transmissão de um tipo de carro segue distribuição normal com média de 45 minutos e desvio padrão de 8 minutos. Então, é um evento, tá? É uma variável que significa tempo para conserto da transmissão de um carro. Quanto tempo leva para fazer isso, tá? Esse tempo é considerado uma variável com distribuição normal. Isso tem que constar sempre, tá? Que senão a gente não pode aplicar distribuição normal. Com média de 45 minutos e desvio padrão de 8 minutos. Então, é uma coisa que leva em média 45 minutos e o desvio padrão médio ali, no caso, é de 8 minutos. E é uma distribuição normal. Se é uma distribuição normal, quer dizer que ela segue a curva normal, é moldada pela função densidade e probabilidade e que eu posso representar esse evento graficamente desta forma. 45 minutos é a média e 8 minutos é o desvio padrão. Tá aqui, tá? Mais ou menos isso. Então, tem aqui a curva, tá? 45 minutos aqui a média. E 8 minutos é o desvio padrão. Beleza. O mecânico comunicou ao cliente que o carro estará pronto em 50 minutos. Qual é a probabilidade do mecânico atrasar o seu serviço? Atrasar o seu serviço. Então, estará pronto em 50 minutos. Em que hipótese ele atrasa? Se demorar mais que 50 ou menos que 50? Qual é a hipótese de ele se atrasar? É ele demorar mais do que 50 minutos ou demorar menos do que 50 minutos? Atrasar é demorar mais, tá? Então, é a probabilidade que ele conclua o serviço em mais do que 50 minutos. Ele disse que fará em 50. Qual a probabilidade que ele atrase? A probabilidade que ele atrase é a probabilidade que ele faça em um tempo maior do que os 50 minutos que ele prometeu entregar o trabalho, tá? Então, eu quero saber qual é a probabilidade. Ele está aqui, ó, nesse pedaço. Ou seja, concluir em um tempo maior do que 50 minutos, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a tabela Z. A conversar o gráfico agora em Z, tá? Então, o gráfico em X é esse. O gráfico em Z vai ser o quê? A média é 0. O desvio padrão não precisa para desenhar aqui o gráfico. Eu quero saber qual a probabilidade que ele esteja aqui, nesse tamanho aqui, x maior que 50. Aqui, tá? Então, vamos lá. A probabilidade de que ele seja maior do que 50 é a probabilidade de que Z seja maior do que esse número aqui. Então, convertemos. Z é igual a X menos Mi dividido por sigma. Lembrando que Mi é 45 e o sigma é 8 minutos, tá? Então, Z vai ser X, que é 50, menos Mi, que é 45, divididos por sigma, que é 8. 50 menos 45 divide por 8 vai me dar 0,625. Então, é 0,63. 0,63. O Z correspondente aqui é 0,63. Ok? Agora, eu vou lá na tabela Z e vou procurar o 0,63. 0,63, tá aqui, ó. 0,6 e vai até 3. É isso aqui, ó. 23,57, tá? Então, aqui deu 23,57. Qual pedaço da curva é o 23,57? O pedaço que vai de 0 até 0,63. Esse pedaço aqui é 23,57%. Beleza? Eu quero o quê? Eu quero os que sejam maiores do que ele, então eu tenho que descontar. Probabilidade de que X seja maior que 50, ou seja, o mecânico atrasar, é a probabilidade de que Z seja maior do que 0,63, que me dá
a diferença, né? 50% menos 25, não, 23 menos 23,57%. 50 menos 23,57 me dá 26,43%. Essa é a probabilidade de que Z seja maior do que 0,63 e de que X seja maior que 50, é a probabilidade do cara atrasar, tá? Demorar mais do que 45 minutos, que foi o que ele disse que demoraria. Legal? Alguma dúvida? Ok. A duração de certo componente eletrônico pode ser considerada normalmente distribuída com média de 85 dias e desvio padrão de 60 dias. Tá? Veja que o desvio padrão e a média são valores distantes, então ela é uma curva alongada, 850 dias, né? Ela é uma curva alongada, tá? Ela é uma curva assim, bem alto o pico. Calcular a probabilidade de um componente durar entre 700 e 1000 dias. Aqui tem que levar em conta que é considerada normalmente distribuída, tá? Ou seja, a maioria dos dados estão em torno da média. Qual é a probabilidade de durar entre 700 e 1000 dias? Então, vamos desenhar. Letra A aqui, vamos fazer o desenho. Tô, né? Mais torto ainda. Tô. Aqui. Coloco aqui a média, que é 850. Tá aqui. 850. Eu quero que dure entre 700 e 1000. 700 e 1000. Tá aqui. 700 tá aqui, a média. O 1000, certinho. Qual área que eu quero? Essa areazinha aqui, ó. Essa e essa daqui. Certo? Vou desenhar a B. Entre mais de 800 dias. Mais de 800. Eu vou colocar aqui a média. 850. A média é sempre a mesma, tá? 850. O pico. Para se localizar. 800 tá aqui, ó. 800 tá aqui. Mais de 800 é esse pedaço aqui. Qualquer valor maior que 800, certo? E a última, menos de 750. Tá aqui o 850. Menos de 750. 750 tá aqui. Menos de 750 dias. É essa areazinha aqui que eu quero. Beleza? Ó, feito o desenho, fica fácil de entender o que precisa fazer, né? Aqui, a gente vai calcular cada uma das duas aqui e somar. Aqui a gente vai calcular essa daqui e somar com 50. E aqui a gente vai calcular essa daqui e subtrair de 50. Ok? Se não tiver o desenho, não é possível, não consegue entender o que tem que fazer. Por isso que tem que desenhar. Insisto nessa tecla. Vou deixar vocês fazendo aí, tá? Desenhei. Agora podem fazer. Vamos ver então o que vocês encontraram aí. Vamos fazer a curva Z. O 0. Aqui. Marcar aqui o Z correspondente aos 700 e o 1000. Quanto que deu o Z de 700? Quanto que deu? 700 menos 850 dividido por 60. Menos 2,5, isso. Muito bem. E o outro deu quanto? 2,5. É a mesma distância, né? Ok. Então, só tem que procurar uma vez na tabela. Isso já ajuda. Aqui e aqui. E nós queremos essa área aqui.
Então, 2,5, vem aqui na Z. 2,5. 2,5 é 47,98. Então, esse pedaço aqui equivale a 47,98%. Esse também, né? 47,98%. Então, tem que fazer o quê? Tem que somar os dois, né? Probabilidade de que X esteja entre 700 e 1.000. É só somar os dois. 47,98 vai me dar... Opa, isso. 47,98 vai me dar 95,96. Correto? 95,96%. Certo? 38? 2,05. Deixa eu ver. 2. Ah! Errei. Errou aqui, ó. É 2,5. Aqui eu procurei 2,05. Tá errado, tá? Então, vamos lá. 2,5. Aqui. 2,5 e 0. 2,50. 49,38. Que não deu um valor desse. Então, aqui tá errado. 49,38. Aqui dá 49,38%. E aqui também, 49,38%. É maior. 49,38 vezes 2 me dá 98,76%. Então, a probabilidade de que X esteja entre 700 e 1.000 é igual a 49,38 vezes 2, ou mais 49,38 mais 49,38, que me dá 98,76%. Muito bem. Vamos fazer o outro aqui. O B. Vamos fazer aqui a curvinha em Z, de 800 a 850. Então, aqui vou marcar o 0. Aqui o Z correspondente a 800. Quanto que deu Z aqui? Quase infartou. Isso. Então, o Z ali deu 800 menos 850 dividido por 60 me deu 0,83. Confere? 0,83. Então, o 0,83 aqui na tabela Z vai me dar a área de 0,83 até 0 só, tá? 0,83, 0,83, 29,67. Então, 29,67 equivale, corresponde a essa área aqui, ó. Essa areazinha aqui é 29,67%. Eu quero tudo, então eu tenho que somar nesse caso, tá? Probabilidade de que X seja maior do que 800 vai ser o quê? 29,67%, mais a outra metade da curva aqui, ó. Essa área aqui é 50%. Então, mais 50%, ou seja, 79,67%. Ok? E a última, aí aqui eu tenho que diminuir, ao invés de somar, né? Fazer aqui a curvinha em Z, 0. O Z correspondente a 750. Opa, não é 750, é o Z aqui. Quanto que deu esse Z? 750 menos 850 dividido por 60. 1,67. Menos 1,67. Menos 1,67. Eu quero, lembrando, esta área aqui. Antes do menos 1,67. Venho aqui na tabela Z. 1,67, 1,67. Tá aqui, ó. 45,25%. 45,25%, lembrando, é essa área aqui.
tá? Eu quero a outra área, então eu tenho que descontar de 50%. Então, a probabilidade de que x seja menor que 750 é 50 menos 45,25, que vai dar 4,75%, certo? Fácil, né? Tranquilíssimo. Vamos aqui para o 3, então. Conseguiram fazer? Deu certo eu de vocês? Viu só que beleza? Não podem se subestimar. Não é difícil, é facinho. Determinado atacadista efetua suas vendas virtualmente. Após alguns meses, verificou-se que os pedidos se distribuem normalmente com média de 3.000 pedidos e desvio padrão de 180 pedidos. Então, é por mês, né? Importante, está escrito que se distribui normalmente, certo? Isso é importante. E já sabemos que a média é 3.000 e o desvio padrão é 180. O desvio padrão também é pequeno, tá? Então, aqui 3.000. Pronto. Qual a probabilidade de que em um mês, selecionado ao acaso, a empresa tenha venda menos de 2.700 pedidos? Menos de 2.700. Então, vou colocar aqui o 2.700, tá? E aqui, os menores que ele. Esse pedacinho aqui. Menos de 2.700 pedidos, certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui é simples, né? Vou calcular o Z correspondente a 2.700 e vou lá na tabela Z procurar quanto que é esse valor aqui. Então, deixa aqui. Ó, deixa só... vou colocar aqui. A média é 3.000 e o desvio padrão é de 180. Podem fazer. Tranquilos. Então, vai ser Z igual a X, que é 2.700, menos Mi, que é 3.000, dividido por sigma, que é 180. Não, 1,80, não, 180. 180. 2.700 menos 3.000 dividido por 180 me dá 1,67. Menos 1,67. Então, vou fazer aqui a Z agora. Menos 1,67. Ficou exatamente igual ao anterior, né? Que a gente tinha feito para 1,67. Esse pedacinho aqui. A probabilidade de 1,67 é 45,25. A gente já tinha feito antes esse mesmo valor. Então, 45,25, na verdade, ele é esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui é 45,25%. Esse pedacinho aqui. A diferença entre o 50% e ele me dá a probabilidade, né? Probabilidade de que x seja menor que 2.700. Que 2.700 é o quê? 50% menos 45,25%, que me dá 4,75, certo? Muito fácil, né? Então, o conteúdo líquido das garrafas de 300 ml de um refrigerante é normalmente distribuído com média de 300 e desvio padrão de 2 ml. Olha só isso daqui. A média é 300, o desvio padrão é 2, tá? E lembrando que está escrito normalmente distribuído. A média é 300 e o padrão é 2. Pensa bem, a média é 300 ml, o desvio padrão é 2 ml. Então, é uma curva muito, 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 muito alongada, tá? Ela é uma curva assim, ó. Tá aqui no 300, o desvio padrão é 2, então ela vai ser lá em cima, vai ser assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Mais ou menos, tá? Claro que a gente não faz assim, porque não fica fácil de identificar as coisas assim. Mas ela é uma curva assim. Então, um pequeno desvio aqui, ó. Pequeno desvio em torno do 300 já representa uma grande área. Qualquer diferença da média, a área já é enorme, tá? Então, um intervalinho pequeno vai ter uma área bem grande.
Então, esse tipo de coisa é bom vocês pensarem quando estiverem fazendo o cálculo, porque, nossa, mas é tão pouquinho, por que deu tão alto? Porque essa curva é uma curva bem, bem alongada, tá? Que eu não vou fazer ela desse jeito, porque não fica fácil de enxergar as coisas, mas ela é assim, tá? Então, vamos lá. Letra A. Então, a média é 300 e o desvio padrão é 2. Tá? Então, aqui na letra A, inferior a 306. Inferior a 306. Então, aqui o 300. Vou mais pra cá um pouquinho para caber os 3. Tá aqui o 300. Trezentos e seis vai estar aqui. Inferior a 306 é qualquer valor menor do que 306. Então, é essa área aqui. Beleza? Na letra B. Superior a 305. Então, tem o 300. Tá aqui. 305. Tá aqui. Superior a 305 é esse pedaço aqui. E na letra C, entre 302 e 304. Letra C, entre 302 e 304. Então, tá aqui o 300. O 302, 304. Eu quero esse pedaço aqui, entre eles. Certo? Beleza, pode fazer. Quanto que deu, Eliseu? Z fez 306 menos 300 dividido por 2. 6 dividido por 2. Nossa, é fácil. 306 menos 300 dá 6. 6 dividido por 2 fica 3, né? 3. Opa. 3. Então, aqui a gente vai na tabela Z e vai procurar o Z correspondente a 3. E a gente quer esse pedação todo aqui. Tudo isso aqui. Não era esse lápis. 3. É 3,0. 3,00, né? Aqui, ó. 49,87. 49,87 é o desse pedaço só, tá? Não pode confundir. Esse aqui é 49,87. Esse aqui é 50. Então, como é que vai ficar? Probabilidade de que x seja menor do que 306 é 50 mais 49,87, que me dá 99,87%, ok? Tem que somar, não pode esquecer. Vamos lá para o B. 305. Então, conta também dá pra fazer de cabeça, né? 305 menos 300 vai dar 5, divididos por 2 vai dar 2,5. Aqui. E eu quero esse pedacinho aqui. 2,5 na tabela Z aqui. 2,5 é 49,38. Então, esse pedaço aqui equivale a 49,38%. A diferença é o que me dá a área que eu quero. Probabilidade de que x seja maior do que 305 é 50% menos 49,38. 50 menos 49,38 é 0,62. Então, aqui vai ficar 0,62%, certo? É um processo automatizado, tá? Esse aqui é uma máquina, né? Conteúdo de uma garrafa de refrigerante. Então, é a máquina que coloca a quantidade de líquido lá. Qual que é a chance de que não tenha a quantidade certa de líquido? É pequena. Por isso que o desvio padrão é bem pequenininha, de 2 ml. Porque é uma gota ou duas que escapa ali, de repente, da máquina, mas é só isso. Por isso que os valores são tão pequenos assim. Ou tão grandes, né? Entre 302 e 304. Então, aqui tem que calcular o Z de 302 e o Z de 304. 0,
Z de 302. 302 menos 300 fica 2, divididos por 2 fica 1. Né? 304 menos 300 vai dar 4, divididos por 2 vai ficar 2. Então, Z ficou entre 1 e 2. Eu quero essa áreazinha aqui. Então, aí tem que calcular as duas, né? O Z correspondente a 1, que na tabela Z, 1,0. Tá aqui, ó. 34,13%. Então, esse aqui é 34,13. Seria essa área aqui, ó. 34,13. E o Z correspondente a 2 é aqui. 47,72. Deixa maior para vocês verem. 47,72. Então, aqui, 47,72 é essa área zona aqui. 47,72. A probabilidade de que esteja entre um e outro é só subtrair o maior do menor. Então, vai ser 304 e 302 é o quê? 47,72 menos 34,13. 47,72 menos 34,13, que me dá 13,59. 13,59%. Certo? Conseguiram fazer? Deu certo de vocês? Tudo certo? Maravilha. Então vamos para o 5. Vamos lá, então. Da primeira aqui, vou fazer a curvinha em Z. Tá aqui, 0. O Z correspondente a 1,8 a gente vai calcular. Aqui. Eu quero esse pedacinho da curva. Mesma coisa. Então, o Z vai ser 18 divididos por 18 menos 12 divididos por 5. 18 menos 12. Opa. 18 menos 12 dividido por 5 vai ser 1,2. Então, Z aqui é 1,2. Vou calcular os Z's todo primeiro, depois eu vou lá na curva, na tabela e olho. 0. Vamos calcular o Z correspondente a 8 aqui. 8 vai ser 12 menos 8 menos 12 dividido por 5, que me dá menos 0,8. Aqui é menos 0,8. E o último aqui, tem que calcular 2, né? O Z correspondente aqui vai ser 10 menos 12 divididos por 5, menos 0,4. E aqui, 15 menos 12 dividido por 5, que me dá 0,6. 0,6. Muito bem. Agora, a parte que eu quero dessa daqui é esse pedacinho. A parte que eu quero desse daqui é isso tudo aqui. Ok. Vamos lá, então. 1,2. Aqui na tabela Z. 1,2 é 1,20, né? 1,2 e 0, que vai dar 38,49. Lembrando que 38,49 é essa região aqui. 38,49%. Então, subtraímos de 50. Probabilidade de que X seja maior que 18.000 é igual a 50 menos 38,49. 50 menos 38,49 me dá 11,51. Então, 11,51%. O de 0,8. 0,8, aqui, ó. 0,80, né? É esse daqui, 28
Professora, Oi. desculpa te atrapalhar, mas na A não é para somar, porque tá falando superior? Então, você vai somar, não tem o fato de dizer que é superior não necessariamente quer dizer que você vai somar. Depende de como ele está na curva, no desenho. Por isso que a gente desenha. Se, por exemplo, quando que eu somaria? Isso é uma ótima pergunta. Quando que eu somaria? Aqui, ó. Se fosse assim, ó. Se fosse a média aqui, tá? E fosse um valor antes da média, tipo 10, superior a 10. Se fosse assim, ó. Veja que ele tá antes da média. Então, aí eu teria que somar esse com esse. Ele é superior a 10. Superior a 10 está dizendo superior. E nesse caso eu somo. Agora, como aqui é superior a 18 e o 18 está depois da média, então eu não posso somar, eu tenho que subtrair. Ó, é superior. Superior a 18 aqui, superior a 10 se eu pegar tudo isso aqui. Então, não necessariamente eu tenho que somar só porque está escrito superior. Eu vou analisar se eu vou somar ou subtrair sempre pela figura. Sempre olhando para a curva que você fez, tá? Bem importante isso. A palavra não tem nada a ver nesse caso com somar ou não somar, tá? Muito obrigada pela sua pergunta, foi ótima. Então, 11,51. Agora vamos fazer a outra. 0,8. 0,8 é 28,81. Então, aqui, essa área aqui é 28,81. É essa daqui. 28,81. Essa daqui, né? Então, tem que subtrair também aqui. Probabilidade de que x seja menor do que 8.000 vai ser 50 menos 28,81. 50 menos 28,81 me dá 21,19. Então, aqui é 21,19%. E aqui eu vou somar. Por quê? Porque tá, quando eu vou calcular na tabela Z, eu sempre tenho o valor de 0 até o valor que eu estou procurando. Então, eu vou aqui procurar o 0,4, me dá 15,54. 15,54 é essa área aqui, ó. 15,54. Tá? Então, aqui eu já tenho, eu tô na área que eu quero. Então, não precisa nem subtrair, nem somar. Se fosse de 0 a 10, de 10 a 12, por exemplo, não precisava nem somar, nem subtrair. Era só pegar o valor direto. E o de 0,6, 22,58. Então, aqui é 22, esse pedaço aqui é 22,58%. Agora aqui eu vou somar os dois, tá? Probabilidade de que x esteja entre 10.000 e 15.000. 15.000. Deixa eu pegar 0, fazer igual aos dois. 15.000 é o quê? 15,54% mais 22,58%. 15,54 mais 22,58, que me dá 38,12%. 38,12%. Certo? Muito bem. Tinha um exercício dessa lista que tinha um enrosquinho. Tenho que lembrar qual que é. Acho que é o 10, se eu não me engano, é o 10. Vamos ver aqui o 6. Durante o mês de dezembro, aumenta a procura por concessão de crédito para pessoa física. De acordo com os dados históricos, é possível verificar que a procura segue uma distribuição aproximadamente normal, com média de 12,8 milhões e desvio padrão de 15 milhões. Se as instituições de crédito reservarem 25 milhões para a concessão de crédito, qual é a probabilidade de faltar dinheiro para emprestar? Muito bem. Então, se faltar dinheiro significa que o quê? Que os empréstimos serão maiores do que o valor oferecido, tá? As pessoas vão procurar mais do que o que foi oferecido, tá? Foi reservado 25 milhões. Para faltar dinheiro, quer dizer que as pessoas têm que emprestar mais do que 25 milhões, correto? Então, vamos desenhar isso, ó.
A média é 15 milhões. O desvio padrão, perdão, a média é 12,8 milhões. E o desvio padrão é 15. Essa curva aqui é uma curva extremamente achatada. Por quê? O desvio padrão, ele é maior que a média, tá? A média é 12,8, o desvio padrão é 15. Então, ela é uma curva mais ou menos assim, ó. 12,8, tá aqui. Ela é desse jeitinho assim. Bem achatada. Porque o desvio padrão é maior do que a média. Então, esse espaço aqui, até que ela complete um desvio padrão, é grande. Ela é bem achatadinha. Então, um intervalo pequeno aqui, ó, intervalo grande aqui, não necessariamente vai representar uma área grande. Mesmo que o intervalo seja grande, a área será pequena, tá? Por quê? Porque ela é uma curva muito achatada. Legal? Então, aqui 12,8 tá aqui. Então, para faltar dinheiro, significa que as pessoas emprestaram mais do que o que foi oferecido. Então, qual a probabilidade de que falte? Ou seja, que se empreste mais do que 25 milhões, tá? Então, vou colocar aqui o 25, mais do que 25 é esse grupo aqui, ó. Mais do que 25, tá? Então, a média é 12,8, o desvio padrão é 15, e eu quero saber qual é a probabilidade de que seja maior do que 25. Faltar dinheiro, tá? Então, mais do que 25. Então, faço aqui o correspondente a 25. 0. Aqui está o Z, que eu não sei quanto que vale. E aqui está a área que eu quero. Ok? Então, vamos lá. Z é igual a X, que é 25, menos Mi, que é 12,8, dividido por sigma, que é 15. 25 menos 12,8 dividido por 15 me dá 0,81. 0,81. Então, o Z aqui é 0,81. Então, a gente vem na tabela Z. 0,81 vai dar 29,10. Então, esta área aqui é 29,10%. Aqui agora eu vou subtrair, né? Probabilidade de que X seja maior que 25 milhões é o quê? 50% menos 29,10%. 50 menos 29,1 vai dar 20,9. 20,9%. Ok? Louco de fácil, né? Tem muito que dificultar. Essa 7 aqui, deixa eu ver. Ó, média de 15 mil, desvio padrão de 3 mil, eu quero superior a 18 mil. É praticamente igual ao item 5. Praticamente igual ao 5. Então, eu vou colocar aqui. Ver item 5. Tá? Eliseu mandou a imagem do cachorro. Meu Deus, o quê? Oi, Deus. Poxa, Eliseu, mas não tá fácil. Tá achando que tá difícil? De verdade, vocês estão achando difícil? Eu acho que é muito mecânico, muito automático. Faz aqui, vem pra lá, faz aqui, vem pra lá. O mais complicadinho, eu acho que é interpretar, né? Não, mas não vai ter integral na prova, Eliseu. Você vai fazer pela tabela. A gente aprendeu a tabela justamente para não colocar as integrais. Não se preocupe com as integrais. Integrais foi só para vocês entenderem de onde que vem. Tá? Que eu não ia apresentar a tabela assim, faz por aqui. Receita de bolo. Tem que saber de onde que vem, né? Eu quero focar aqui no 10 e no 11, tá? Por isso que eu tô dando uma acelerada aqui. Nossa, mas você, conhecimento nunca é demais, Eliseu. Vai, continue. Pode baixar e estudar. Conhecimento é sempre bem-vindo. O score do estudante no vestibular é uma variável com distribuição normal,
com média de 550 pontos e desvio padrão de 30 pontos. Então, aqui tem a palavra que a gente gosta, distribuição normal. Se a admissão de certa faculdade exige um score mínimo de 575, qual a probabilidade de um aluno ser admitido? Então, aqui é o seguinte. Então, vamos fazer a curva, só para entender como é que é a curva. É a média de 575. Tá? Não, a média é 550, não é 575. A média é 550. 550, ok? Muito bem. Para ser aprovado, ele tem que ter no mínimo 575. Pode ter mais que 575? Sim, só não pode ter menos, tá? Então, tem que ser pelo menos alguma coisa entre 575 ou mais. Então, eu quero esse pedacinho aqui, ó. A interpretação é que pega um pouquinho, mas, ó. Desenhou, ficou fácil. Mais que 575 é esse pedacinho aqui, ó. Vai até o infinito lá, ok? Então, é o quê? Maior que 575. Se for maior que 575, ele passa e entra na faculdade. Tá? Eu vou deixar isso aqui porque é fácil, tá? Vocês podem fazer depois dele. Eu quero focar no 10, que o 10 tem problema. Deixa eu ver o 9 aqui. Vou olhar rapidinho aqui o 9. Depois eu vou comandar esse arquivo. Eu vou mandar em PDF lá para o AVA, tá? Não se preocupem que com as resoluções, tudo certinho. Vai estar tudo lá daqui a pouquinho. Um pouquinho mais. Pra cá. E tem as respostas aqui no final, tá? Então, se faltou alguma continha lá, depois é só conferir e fazer as respostas. As vendas de um determinado produto têm apresentado distribuição normal, com média de 600 unidades, e o padrão de 40 unidades. Se a empresa decide fabricar 700 unidades naquele mesmo mês, qual a probabilidade de ela não poder atender todos os pedidos porque está com o estoque esgotado? Então, primeira coisa, faz só a curva. Depois tenta entender o que essa curva está te dizendo, tá? O que parte que eu tenho que pintar, coisa assim. Então, ó, faz o desenho. Faz um desenho reto. Esse meu aqui ficou horrível. Aí. A média é 700, 600, tanto aqui. 600. Tá? Bom. A empresa decidiu fabricar 700 unidades. Qual é a probabilidade de ela não poder atender todos os pedidos porque está com o estoque esgotado? Estar com o estoque esgotado quer dizer que vendeu o quê? Vendeu mais do que produziu, né? Vendeu mais do que produziu. Estoque esgotado quer dizer que vendeu mais. Ela produziu 700. Tá aqui os 700. Qual é a probabilidade de não poder atender porque está com o estoque esgotado? Ou seja, vendeu mais do que 700. Mais do que 700, esse pedacinho aqui, ó. Certo? Mais do que 700 é aquele pedaço final ali da curva, muito parecido com o outro aqui também. Ó. Deixa eu ver se tem algum enrosco. 100 dividido por 40, não. Nenhum. 2,5 é fácil. Então, esse aqui também eu vou deixar para vocês, tá? Vamos pro 10. O 10 é o que tem um enrosquinho aqui, que eu quero falar sobre ele. Isso que eu dei uma apressadinha, que já é quase 11. Vamos lá. O volume de enchimento de uma máquina automática para encher embalagens de sementes, distribuído normalmente com uma média de 12,4 gramas e desvio padrão de 0,1 gramas. Veja que é um desvio padrão de pequenininho, bem pequenininho, tá? E tá aquela palavrinha lá que precisa ter, distribuído normalmente. Tá aqui. A média é 12,4, o desvio padrão é 0,1 gramas, é bem pouquinho o desvio padrão. A máquina automática, né? Então, o desvio padrão é mínimo. Vocês sabem o que é o desvio padrão? Vocês lembram o que é o desvio padrão, gente? De verdade, de sinceridade. Vocês lembram? Se alguém não lembra, me fale que eu vou mostrar de novo o que é. Porque é importante que vocês tenham bem certinho na cabeça o que é o desvio padrão. Querem que eu mostre certinho? Sim ou não?
Sim, é uma medida de dispersão, exatamente. Mas o que que ela representa exatamente? Vocês sabem? Bom, eu vou falar aqui rapidamente. Ó, pode usar microfone se quiser também. Tipo, tá me ouvindo, professora? Tô te ouvindo, pode falar. Quando o desvio padrão, por exemplo, é muito alto, significa que o conjunto de dados analisados eles não tem uma uniformidade. E quando é um desvio padrão muito baixo, significa que o conjunto como um todo ele é mais uniforme, mais homogêneo. Seria isso? Basicamente, sim, isso. Basicamente é isso. É o desvio em torno da média, tá? Então, você tem um conjunto. Vamos imaginar que eu tenho um conjunto aqui que seja esses valores aqui, ó. Digamos, 3. Tem um conjunto de dados. 3, 4, 4, 4, 6 e 18, tá? Eu tenho esse conjunto aqui, ó. Se eu calcular a média, deixa eu calcular a média aqui rapidinho. Se eu calcular a média, o que que acontece? Vou fazer aqui 3, 4, 4, 4, 6, 18. Calcular a média. Ó, a média dá 6,5. 6,5? Nossa, deu uma média ruim. Não, vou colocar um número mais alto. Vou colocar aqui no último 36. Tá? De novo. Vou fazer de novo. Senão não ficou bom. 3, 4, 4, 4, 6, 36. Agora eu vou calcular a média. A média deu 9,5, tá? 9,5. Não tem nenhum número aqui que seja 9,5. Nenhum nessa amostra. A média da média deu 9,5. Não tem nenhum número aqui, tá? Que seja 9,5. Mas essa é a média. Agora eu vou calcular o desvio padrão. O desvio padrão deu 13,2. 13,2. O que esse desvio padrão me diz? Ele me diz que os valores dessa amostra, se eu não tivesse acesso à amostra, não tenho amostra, só tenho desvio padrão e média, tenho só isso aqui. O 13,2, ele me diz o quê? Que se eu pegar o 9,5, que é a média, e acrescentar 13,2 e subtrair 13,2, eu tenho a maioria dos meus dados nesse intervalo. Então, 9,5 13,2 soma 22,7 e 0, né? Então, a maioria dos dados estão entre 0 e 22,7. O desvio padrão me dá o quê? O quanto, qual é mais ou menos a medida em que os valores se dispersam da média, tá? Então, é bem a medida de dispersão, o quanto os dados estão dispersos em torno da média. Então, veja que nesse caso aqui, no caso do exercício 10, eu tenho o quê? Uma média de 12,4 e um desvio padrão de 0,1. Quer dizer que a maioria dos valores estão entre 12, e 12,5. É pequenininho o desvio padrão, tá? Se eu pegar aqui a média 12,4, tá difícil escrever. Se eu pegar aqui a média 12,4, acrescentar um desvio padrão e subtrair um desvio padrão, quer dizer que a maioria dos meus dados estão entre 12,3 e 12,5. Por isso que a curva é bem alongada, porque não tem quase ninguém distante da média. A maioria do povo está aqui, ó, bem pertinho da média. Por isso que ela é bem esticada lá para cima. Tem quase nada. Aqui para cá, passou da média para cá, acabou. Passou da média para cá, não tem quase mais ninguém. Por isso que o desvio padrão é baixo, quer dizer que os dados são muito, muito homogêneos, certo? E todos eles ali girando em torno da média. Quando o desvio é baixo, é alto, o desvio significa que os dados são extremamente heterogêneos. Aqui eu tenho valores totalmente diferentes, né? São extremamente heterogêneos. E o desvio padrão me dá isso, tanto que eles variam em torno da média, tá? Então é isso, desvio padrão. Isso tem que ficar bem claro para vocês, porque ajuda a entender mais ou menos o comportamento da curva, tá? Entender mais ou menos o que vocês vão encontrar ali. Se você pega um desvio pequenininho e dá um valor muito grande, pode ser que esteja errado, como pode ser que esteja certo, dependendo do desvio padrão, tá? Então, vamos lá.
Então, é uma média de 12,4 com desvio padrão de 0,1. Aqui eu não vou fazer a curva alongada, tá? Mas poderia. Deveria fazer para ficar bem mais claro de entender por que vai dar tão alto. Ok. Então, ou tão baixo nesse caso aqui, né? Média de 12,4. Tá aqui. Tá? Opa, média 12, perdão. 12,4 é o que eu quero encontrar. Média 12, tá aqui. E desvio padrão, não, a média é 12,4. Perdão, só, eu tô louca. Média de 12,4. Qual a probabilidade de que seja inferior a 12? Ah, é aqui. Opa. Inferior a 12. Tá? Ele fica meio longe do 12,4, por quê? Porque o desvio padrão é pequeno, tá? Então, eu tentei fazer ela um pouquinho mais alongada. Eu quero essa regiãozinha aqui, ó. Inferior a 12. Isso aqui, ó. Tá? A média é 12,4, o desvio padrão é 0,1, eu quero que seja inferior a 12. Parece fácil, né? Vamos dar uma olhada aqui. Z é igual a x menos mi dividido por sigma. Z vai ser 12,4 menos 12 dividido pelo desvio padrão, que é 0,1. 12,4 menos 12 dá 0,4, dividido por 0,1 me dá 4. E aqui... Professora, você colocou os valores invertidos da média e do valor que quer ser encontrado ali. Ah, sim. Então é menos 4. Menos 4. 12 menos 12,4. Muito obrigada. Menos 4. Bem isso. A nossa tabela, ela só vai até 3, tá? O que acontece? Vamos olhar aqui a tabela. Vou olhar bem para ela aqui, que ela é nossa amiga. Por que ela só vai até 3? Por que não pega um valor maior na tabela? Por que não consigo achar um valor maior? Porque, olha só, conforme você vai chegando próximo do 3 ali, a variação é muito pequena. Aqui, ó. A nossa tabela só vai até 4 casas decimais, 49,90, tá? Eu precisava que tivesse mais casas decimais para colocar valores mais próximos de 3. Então, essa é uma tabela pequena, é uma tabela básica, tá? Existem, sim, tabelas maiores. Existem, sim. Eu procurei na internet. Normalmente, eu faria o quê? Eu tiraria esse exercício da lista, tá? Porque 4 é um valor muito, muito pequeno. Dificilmente vai acontecer na vida um negócio tão pequeno assim. Mas eu deixei ali porque eu quero mostrar para vocês que existem outras tabelas também, tá? Essa foi a que eu usei, essa que a gente tem, mas existem outras. Aí eu fui lá na internet e peguei uma outra tabela que é essa aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Não tá muito, muito boa de ver. Mas... Cadê? Essa aqui, ó. Essa aqui. Deixa eu fechar aqui pra ficar bem grande. Ai, não dá pra apagar. Tá, não dá pra apagar, mas tudo bem. Aqui. Vou pegar. Ó, essa tabela aqui dá pra montar no Excel, sim. Essa tabela aqui, que é um pouquinho maior que a nossa, ela vai até 3,9 e 7, tá vendo? Ela vai até 3,97. 3,97 ela vai para Z. Então, é um número um pouquinho melhor que o nosso. Só que veja quantas casas decimais ela tem. Ela tem 6 casas decimais. Então, veja só. Quando chegou aqui no 97, 3,97, ela estava com 0,99946. Então, 0,99946. Veja que a cada 1 décimo, ela está ganhando 1, tá? Então, dá para fazer mais ou menos uma estimativa. Ó, isso aqui era 96, ela estava 63,
95 ela estava 61, então mais ou menos ela está ganhando de 1 em 1, tá? 63, 64, para chegar em 99, em 4, ela precisa de mais 3 décimos. Então ela vai ganhar mais 64 aqui. Ela vai ganhar mais 3 aqui, tá? Ela vai ganhar mais 3 aqui, mais ou menos. É uma estimativa, tá? Porque precisamente aqui pela integral só. 9964. Ela estava aqui. 97, 98, 99, 4. Então, ela vai ganhar 3 décimos aqui, ela vai ganhar 0,3 ali. E é uma estimativa boa, tá? Embora para ser perfeito tem que ser pela integral. 99967. Ok? Então, essa é uma estimativa mais ou menos boa com base nessa outra tabela aqui. Então, existe na internet várias. Deixa eu pegar aqui o navegador para a gente dar uma olhada de onde que eu peguei essa. Só você colocar lá a tabela Z. Tabela do Brasileirão, não. Tabela Z. Então, aqui, a tabela Z. Essa aqui foi onde eu peguei. Foi desse professor Josemar aqui. Agradeço, professor Josemar, pela tabela compartilhada. Mas tem outras, ó, tem várias tabelas Z aqui na internet. Você pode procurar o que você gostar mais. Tem algumas que são até diferentes das nossas, tá? Que pega valores negativos. Deixa eu achar uma que tenha negativa aqui para mostrar para vocês. Essa aqui? Ó, essa aqui tem negativo, ó. Mas não precisa. Não tem necessidade de negativo, por quê? Porque ela é simétrica, tá? Então não faz diferença colocar o negativo ou não. Ó, essa aqui tem negativo. Menos 1, menos 3,7, ela mede de menos infinito até 0, tá? Ó, aqui mesma coisa, 0,9, 0,8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E aqui, menos 2,019, menos 2. Essa aqui também vai até 3,7, ó. Menos 3,79, vem até aqui, ó. 3,79. Então, tem várias, tá? Vocês podem escolher qual que vocês gostarem mais, mas assim, todas elas vai dar aproximadamente o mesmo valor. Na minha prova, eu vou fazer usando essa que a gente tem aqui, tá? E não vai precisar de outra para a prova. Essa aqui precisou porque foi um lapso. Eu esqueci de tirar o exercício e foi bom porque mostra para vocês que o mundo não é só isso que a gente vê aqui. Então, 99967. Esse seria o melhor valor aqui para esse daqui. Então, essa área aqui. Ah, e ainda, mais uma coisa. Essa tabela aqui tá com 99, ó. Ela tá pegando o final da curva. Lá o final da curva. Então, ela pega de 0 em diante. Então, por isso que ela somou para trás os 50% anteriores. Por isso que deu 99. Para nós, ela vai ser 49, tá? 49. Então, esse pedaço aqui é 49,99. Esqueci. 49,9967. 49,9967. 67%. Ok? Então, aí, o que a gente faz? Faz a diferença agora de 100%. A probabilidade de que seja menor que 12 é o quê? É 50 menos 49,9967. Essa é a melhor definição. 50 menos 49,9967 me dá 0,0033%. 0,0033%. Nem sei como que tá aqui na resposta. Está zero na resposta, tá? Mas não é zero. É próximo de zero, bem próximo de zero, mas não é zero. Tá? 0,0033% de probabilidade. Legal? As outras não dá esse problema. A B e a C não dá esse problema, tá? Todos os valores vão ter na tabela lá. E a 11, que eu quero falar para vocês, porque a 11 tem uma na lista. Parecida com a 11. Então, vamos dar uma olhada aqui na 11. O tempo médio de atendimento em uma clínica é normalmente distribuído com média de 35 minutos e desvio padrão de 12 minutos. Então, vamos só desenhar e depois a gente lê o resto. Médio de 35 minutos. Desvio padrão de 12 minutos. É bonitinha, uma curvinha bonitinha.
desvio padrão não é tão grande, a média também não, então é uma curvinha normalzinha. Tá. Se 45 pessoas entrarem na clínica, aproximadamente quantas permanecerão no local por mais de 25 minutos? Tá? 45 pessoas entram, qual a probabilidade de que quantas aproximadamente permanecerão no local por mais de 25 minutos? Então, eu vou colocar aqui 35. 35 já tem, vou colocar aqui o 25. 25, tá? E aqui a galera que vai permanecer por... Opa! Que vai permanecer por mais de 25 minutos. É esse povo aqui, ó. Tá? Mais de 25 minutos. Aqui, ficou fácil, né? Ficou fácil. A gente vai primeiro calcular a probabilidade de permanecer por mais de 25 minutos. Feito isso, a gente vai fazer a... Feito isso, a gente faz o quê? Faz o percentual para o povo que entrou na clínica, que são as 45 pessoas, tá? Então, como é que fica? Z é igual a 25 menos 35, ou não. 25. Olha o erro. Vocês perceberam que tem um erro aqui? Aonde que tá o erro? Olhem bem, que tá errada. 25 depois de 35. Exatamente. Isso é muito comum de errar, gente. Principalmente quando não tá prestando atenção, tipo eu. Então, tem que colocar certinho, tá? 25 é antes de 35. Muito bem lembrado. Então, é esse pedação aqui que eu quero. Isso. Isso aí. Agora sim. Agora, pensei, mas o Z tem que dar positivo? E não ia dar positivo na conta. 25, não precisa pagar a conta, é errado só o gráfico. Menos 35 dividido por 12. Aí, agora vai. 10 divididos por 12 vai me dar 0,83. Nenhum problema até aqui, né? 0,83 tem tem na nossa... Nessa daqui... Nessa aqui eu não vou olhar. Vou olhar na nossa. Tem como olhar nessa daqui, tá? 0,83 vai estar aqui, ó. 78, 79, 67 aqui, ó. É esse daqui, ó. Tá? Nossa, que zona que tá. Deixa eu pegar. É esse daqui, ó. Nessa daqui, vou mostrar pra vocês onde que tá, só pra vocês verem como dá pra ver, ó. É 0,83, 0,8, tá aqui. Vai ter o 3, é isso aqui, ó. 79, 76731. Deixa eu até escrever aqui, depois eu vou olhar lá na nossa. 79, 6731. 79, 6731. Vamos olhar lá na nossa para ver como é que fica. Aqui. Aqui, ó. Zero vírgula 83 aqui. 0,2967. Qual que é a diferença entre as tabelas? Entre a outra e essa nossa. A diferença é a seguinte. Aquela outra, ela já mede tudo. Ela vai medir a área de menos infinito até 0,83, tá? Ela mede assim, ó. Vou fazer aqui a curva 0. 0 menos 0,83. Menos 0,83. Tá aqui. Eu quero essa área aqui. E ela me deu 79,67. Ela já mede a curva toda, tá? Ela mede tudo, desde zero. Na verdade, o que ela mediu, o que esse 79,67 significa, é isso aqui, ó.
O que esse 0,6967 significa? É isso aqui, ó. Ela fez isso aqui, tá? A tabela fez desse jeito, exatamente. A tabela, a outra tabela que a gente olhou lá, ela faz de menos infinito até o valor. Indiferente se ele é positivo ou negativo. Indiferente, tá? Ela vai fazer isso aqui. Se você quiser um pedacinho dela só, daqui, tipo assim, se você quiser daqui aqui, nessa outra tabela, teria que subtrair 50%. Tá? Se eu quisesse só o pedacinho. Ou se eu quisesse daqui até aqui, ó, daqui até aqui, por exemplo. Eu teria que subtrair os 50%, tá? Que ela considerou tudo. Na nossa, não. A nossa, a gente não tem a metade da tabela, da curva. A gente calcula só da metade em diante. Então, cada tabela tem a sua particularidade, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer sempre na mesma, para não dar problema. Então, quanto que deu na nossa? Deu 29,67. Então, esse pedaço aqui equivale a 29,67%, ok? E aí, é só somar agora. A probabilidade de que x seja maior que 25 é de 50 mais 29,67, que me dá 79,67%, que é a mesma coisa que achou lá na outra, só que aqui, claro, com mais precisão, né? Mais casas decimais, tá? Então, só para mostrar para vocês que existem outras opções também e que são boas, desde que você entenda bem o que está acontecendo. Tá, mas não é isso que a pergunta quer. A pergunta quer o seguinte: se entrarem 45 pessoas, quantas permanecerão por mais de 25 minutos? Então, 79,67% das pessoas permanecerão por mais de 25 minutos. Então, eu vou fazer a conta. Se são 45 pessoas, permanecerão por mais de 25 minutos, 79,67% de 45, tá? Então, é 45 vezes 0,7967. Que me dá 35,85, aproximadamente 36 pessoas. Certo? Então é isso. Ó, aqui, a única diferença dessa para as outras é que aqui a gente calculou no final ali, sabendo da probabilidade, a gente calculou no final ali qual que era esse valor para uma amostra, tá? Uma amostra de pessoas. Legal? Então, foi isso. O 10. 10 eu não vou fazer porque é muito parecido com o 5, o 3, o anterior ali, esse dos salários aqui, então eu não vou fazer, tá? Os outros tá tudo certinho. Esse aqui é igual ao 5, que eu deixei para vocês. E esse aqui também, porque é tudo igual. Aí esse aqui que tinha um rosquinho do Z igual a 4, né? A gente teve que procurar em outra tabela. E o exercício 11 que fizemos e foi bom. Legal? Deixei para vocês lá, deixa eu liberar